Olá, está começando mais um RDTV e hoje nós vamos falar sobre saúde mental e emocional nas escolas, nas casas, enfim, numa abrangência maior que é na comunidade escolar. E nos nossos estúdios eu converso com a psicóloga infantil e adolescente Gina Coelho. Seja bem-vinda, Gina. Muito obrigada, Patrícia. E você está desenvolvendo um projeto em algumas escolas voltado à comunidade escolar. Por que você definiu esse grupo, que a gente sabe que é maior, né? E o que envolve? Quais são essas pessoas que fazem parte dessa comunidade? Quem faz parte da comunidade escolar são todas as pessoas que estão lá dentro, trabalhando, estudando, os pais. Então é desde do rapaz ou da moça que recebe o seu filho na portaria, até a gestão, os diretores, os CEOs, porque eu entendo que, como é que você vai trabalhar a saúde mental, que é algo sistêmico, se você não trabalhar todas as áreas da escola? Então esse projeto nasceu de uma visão de que, no consultório, né, o consultório é o meu maior termômetro, de que faz palestra para pais, faz palestras com as crianças, mas e os colaboradores? E aqueles monitores que estão a maior parte do tempo com as crianças? Acaba envolvendo muito mais gente, né? E quais são os principais eixos aí do seu projeto? Assim, o que ele trabalha? Ele tem uma construção base, que vai servir para todas as escolas, começando pelo diagnóstico. E é muito legal, você vai falar, Gina, mas como assim diagnóstico da comunidade escolar? Porque cada escola ela tem um sistema, ela tem um clima organizacional, então você precisa chegar nessa escola e fazer um diagnóstico, que é amplificado, vai falar com os professores, vai falar com os colaboradores, vai falar com os pais, com os alunos. Depois, aí a gente tem essa parte base. Aí somamos com personalizado. Então, cada escola vai ter um clima, vai ter um diagnóstico. E dentro disso, a gente vai personalizar para aplicar o método lá. Certo. Eu falo que a pandemia, ela foi quase uma caixinha de Pandora, né? Ela trouxe muitas situações, potencializou outras, e a gente sabe que a questão emocional envolvendo pais, filhos, relações dentro de casa, fora, escola IAD ou não IAD, isso tudo potencializou junto com a pandemia, né? Aflorou isso. Você percebe isso no seu consultório, no dia a dia, nas conversas? Nós já vivíamos, né, uma complicaçãozinha, vamos colocar assim, na saúde mental, onde as pessoas banalizavam, priorizavam a estética, e a saúde mental e emocional nunca foi foco para as pessoas, né? Você pode ver, as pessoas postam, meu personal, minha nutri, mas ninguém queria falar que é o psicólogo quem ia. Com essa pandemia, talvez, porque ficamos muito tempo na internet e a internet começou a fazer lives, profissionais estarem ali falando da importância, como conviver em família 24 horas, né? Como isso, como aquilo, teve lives de meditação. Então as pessoas foram desenvolvendo uma consciência dessa necessidade que o ser humano tem em priorizar a saúde mental e emocional. Mas nada que já tivesse, que não existisse. Apenas a pandemia, eu acho que acelerou algo que ia explodir lá para frente. Tirou da caixinha, né? Isso. E aí, dessa questão que você fala, eu acho interessante porque as pessoas têm um preconceito, né? Você dizer que faz terapia, dizer que precisou ir a um psiquiatra, dizer que precisa tomar uma medicação, parece que quase você está cometendo um crime, você é louco, enfim, acaba que socialmente você é julgado. Sim, hoje está se desconstruindo isso aos poucos. A passos lentos de tartaruga estamos, mas eu falo que qualquer micro vitória é importante. Eu me formei há 10 anos, então há 10 anos atrás era muito pouco valorizada, principalmente a psicologia.
E ao caminhar disso, eu vejo que as pessoas estão naturalizando mais. Depois da pandemia, naturalizou-se mais ainda. Ainda existe pessoas resistentes que acham que é para louco. Ah, mas meu filho não tem problema, ele pode conversar. Outro dia eu ouvi de uma mãe, ah, mas ela pode conversar comigo, por que que ela tem que vir aqui conversar com você? Então, mas está se desconstruindo. E o que eu mais acho legal é que os jovens, os adolescentes e as crianças, eles já têm uma consciência que muitos pedem para os pais. A grande maioria dos meus pacientes vieram porque pediram para os pais. Então, imagina que geração, assim, legal, que já... Tudo bem ir. E quando a gente fala de escola, né, há algumas escolas, infelizmente a maior parte privada e não ainda as públicas, estão trabalhando o que eles chamam de educação emocional. Qual a importância disso, de, mesmo que seja passos de tartaruga, começar a olhar para esse aluno com outro olhar, né? Então, a BNCC, há 2, 3 anos, obrigou a ter no currículo, as escolas precisam ter no currículo, alguma atividade voltada à saúde emocional. Ela pode aplicar do jeito que ela bem entender, mas tem que ter. Então, por quê? Porque as pesquisas mostraram que, principalmente na primeira infância, tem que ter uma atenção especial no desenvolvimento infantil. E começou-se a entender que, sem trabalhar as emoções, a intelectualidade, a produtividade intelectual também cai, a aprendizagem cai. Então, passou-se a ter essa atividade socioemocional para desenvolver habilidades socioemocionais. Mas ainda assim, como ainda é muito aberto, a gente sabe que eles compram muitas vezes os programas, mas não são aplicados na sua amplitude. Mas a saúde mental ainda é pouco investimento. Quando eu comecei a visitar as escolas, me falavam, ah, não, nós estamos sem verba para isso. Aí eu falava, gente, isso não é gasto, é investimento. E aí precisa derramar o leite, falar assim, derramar o leite, para que com esses ataques que vem tendo, né, e morre criança, e criança é uma coisa assim, que aconteceu alguma coisa com criança e com idoso, o olhar gera uma comoção. E aí começa, depois disso, a abrir espaço, né, a falar, peraí, realmente a saúde mental precisa ser priorizada. E o espaço ainda é pequeno, né, Gina? Porque muito se falou segurança armada, detector de metais, policiamento ostensivo, revistar, se discutiu até a possibilidade de revistar ou não as mochilas, e isso foi pedido para os pais, mas a questão da saúde mental mesmo e emocional não foi tão tratada pelas ações de governos, prefeituras e também de gestores. Exatamente. Eu fui apresentar, né, em uma tribuna, audiência pública, falar sobre isso, porque a gente tem, sim, esperança e objetivo que o poder público olhe para isso com políticas públicas mais assertivas, né? Porque é o que eu digo, a conta chega. Se não é hoje, vai ser amanhã e a conta vai chegar, porque nós somos uma integralidade, não tem como separar nosso físico do mental do emocional. E se você ainda faz vista grossa para isso, vão acontecendo coisas que vão fazer ter medidas mais efetivas. A gente precisa tirar do conceito e tirar da campanha para medidas práticas, que é essa proposta do projeto. A primeiro momento eu concordo, segurança, né? Armada que for, segurança ali para proteger essas crianças numa urgência, ter pessoas preparadas, preparar a equipe para isso, perfeito, mas espera aí, já preparamos? Onde que é a raiz do problema? Por que que isso está acontecendo? Ainda não levam, por exemplo, o bullying como algo relevante, né? Ah, mas na minha época tinha bullying, e agora...
Então, até é uma das minhas perguntas. Se fala muito no discurso geral, e as pessoas lidavam melhor com bullying, né? As pessoas lidavam melhor com bullying ou escondiam melhor os traumas, na sua opinião? Elas escondiam os traumas, o bullying sempre existiu e sempre foi algo de preocupação. Só que não tinha esse olhar. Também a gente não tinha todo esse conhecimento científico que hoje nós temos, então era algo meio que irrelevante, algo da infância, da adolescência, mas a gente sabe que essas pessoas que sobreviveram, que é sobreviver a essa fase de bullying, hoje tem grandes questões mentais e emocionais em consequência disso. E assim, nós não precisamos ir muito longe para a gente ter uma época diferente, em que não se tinha tanto estímulo tecnológico, tanta globalização na informação, tanto filtro, tanta cobrança também, né, de aceitação. Na sua opinião, isso está impactando muito na saúde mental? Isso está frustrando muito os adolescentes, as crianças? Porque aí tem muito essa comparação, né? Antes cada um vivia o seu mundo ali, uma realidade mais restrita, e agora é uma coisa muito mais amplificada. Exatamente, era uma realidade da sua comunidade. Eu lembro que eu nasci, passei minha adolescência em Corumbá, Mato Grosso do Sul, uma cidade pequena. Então, as minhas referências, você se comparar, era com aquele seu grupinho da sua geração. Hoje você está se comparando com pessoas que têm poder aquisitivo assim, muito além do que você imagina e que recorta naquela rede social que ela quer colocar para vender os produtos dela, né? E o jovem, o adolescente ainda não tem um cérebro desenvolvido o suficiente cognitivamente, fisicamente, para ele processar tudo isso. E não é só adolescente, criança, nós adultos também. Eu vejo muitos adultos que percebem que estão comprando muito ou que estão ficando muito depressivos em relação ao corpo e tiram a rede social por um tempo, porque percebe que está fazendo mal. Então, hoje, uma coisa que é muito importante colocar, que nós, seres humanos, não fomos constituídos para receber tanta informação como hoje nós recebemos, né? Nós somos adaptáveis, sim, nós estamos nos adaptando, mas a um custo muito grande. Então, o nosso cérebro, nós não fomos preparados para isso. E esse bombardeio de informação adoece. Então, os pais precisam buscar um equilíbrio para si, em primeiro lugar, para poder contagiar esse filho adolescente, esse filho criança, porque é o neurônio espelho, né? Se eu quero a atenção dos meus pais e eles estão ali no celular, eu vou me ocupar da tecnologia também. E aí a gente entra naquele dilema, né, que muito se fala, que os pais delegam às escolas a educação emocional e, enfim, educação intelectual, e às vezes negligenciam o tempo de qualidade, a gente fala, né? Como vencer, na sua opinião, aí, o que você sugere para os pais que estão nos assistindo para vencer esse desafio que a gente sabe que é grande, visto a correria e, enfim, todas as outras situações? Eu sou muito direta com os pais, muito objetiva. Quis ter filho, agora educa, cria, né? Por quê? Porque o seu filho, você é o principal sujeito para distribuir para a rede de apoio. A criança pode ter a melhor e maior rede de apoio. Se esse personagem aqui falta, tudo bota a perder. Nada vai ser mais importante para o filho do que a atenção dos pais, do que os pais brincarem, do que ele se sentir importante. É o tronco, né? É o tronco. E eu costumo dizer que isso é por uma vida inteira. Eu lembro que quando eu lancei meu livro, que eu sou coautora, minha mãe falou, talvez eu não possa ir. Eu fiquei assim muito frustrada no momento. Eu falei, puxa, eu quero tanto dar orgulho para os meus pais. Eu sou uma mulher que vai fazer 50 anos. Então sempre é relevante essa atenção, essa importância que os pais dão.
Então, o que eu digo para os pais, se você teve filho, agora separe tempo especial. O tempo especial é uma ferramenta da disciplina positiva que eu sempre indico para os pais quando as crianças estão, entre aspas, com mau comportamento, que é como o adulto interpreta mau comportamento. A gente sabe que não é. Então, reserva o tempo especial, 2 vezes por semana, conforme cada idade, você vai ver como a criança vai melhorar o mau comportamento. É impressionante, é uma mágica. O tempo especial seria uma atividade específica com a criança? Tempo especial, você larga o celular de lado, não leva ninguém junto, é você e seu filho. O que você quer fazer hoje? Vamos almoçar juntos, jantar, vamos para um cinema, vamos ficar em casa e brincar, jogar um joguinho de tabuleiro, ou vamos mesmo assistir um filme? E aí, o que você achou do filme? É o tempo de vocês dois, conectados um com o outro, não aquela coisa, tem celular. Peraí, eu só vou mandar essa mensagem. Deixa eu só resolver um probleminha aqui rapidinho. Isso. Entendi. E aí, assim, a gente está encerrando já a entrevista, para os profissionais da educação também é um desafio, né? Os novos chips que estão chegando às novas crianças e adolescentes. E aquela educação que eles aprenderam a dar também precisa ser revista, né? Porque o aluno, ele é desafiador e muitas vezes até desrespeitador, né? Então, é uma situação ali bem difícil de lidar, educacionalmente falando. Eu digo, olha só, como não é tão difícil, é só ir à raiz do problema. Hoje não é fácil ser professora. Minha mãe é professora aposentada e eu digo que se minha mãe desse aula hoje, eu ia trabalhar o triplo para minha mãe não ter que ser professora. Porque me dói no coração ver um professor falando, um professor querendo dar a matéria. E hoje a adolescência está absoluta, é educada permissivamente e a gente sabe, é aluno batendo em professor e o professor na própria escola privada, que é uma empresa, ele também perde a voz. Então, como é que nós vamos resolver isso? A gente precisa cuidar da saúde mental. Esses jovens estão sendo educados por adultos que estão adoecidos também. O professor é um ser humano, está adoecido. A gestão, então estamos vivendo um momento delicado. A saúde mental, as pessoas estão adoecidas. Você não vai conversar com uma pessoa que não esteja com uma pontinha de ansiedade, com alguma coisinha. Tem aqueles que negam, né? Mas a gente sabe que não. Nós saímos de uma pandemia. É impossível sair ileso a uma coisa que matou um monte de gente e que a gente nunca lidou com isso. Então, a atenção à saúde mental, que é o princípio de tudo, o seu cérebro é o princípio de tudo, tudo vai funcionar a partir disso. É só ter investimento e sair do conceito da campanha. É esse o foco do projeto com a comunidade escolar. Vamos sair do conceito e da campanha e vamos, como é que faz? Como é a prática? Vamos falar de bullying. Ok, vamos fazer uma palestra de bullying, mas como que nós vamos treinar os professores, a comunidade escolar, a trabalhar com a criança que faz o bullying e a que recebe, porque essa criança que faz o bullying, algo também não vai bem nela. Às vezes até aprendeu em casa, né? Infelizmente. Exatamente, o bullying começa em casa. E aí é um problema silencioso, né? É sempre bom falar isso, que aí depois vem o choque às vezes, né? A criança ou adolescente pode passar a se mutilar, tem crises cada vez mais severas de ansiedade, pânico e às vezes um desfecho com um suicídio, por exemplo, que é cada vez mais comum a gente ver jovens que tiram a própria vida e aí vem aquele choque social, mas é uma menina nova, é um menino novo, estuda numa escola boa, mas ali está faltando alguma coisa. Está faltando. Hoje eu tenho, o meu grande público são pacientes que estudam em escolas particulares. E eu afirmo que muitos deles usam
droga lícita, droga ilícita. E ai, Gina, como é que eles compram na farmácia? Eles dão um jeito de distribuir entre eles. Ai, qual é a diferença entre a minha época, que eu era adolescente, tinha gente que usava droga? Tinha gente que usava droga. Mas existia, talvez, naquela época, 3 tipos de drogas mais usadas. Agora não. Há uma mistura, um coquetel. E esses adolescentes estão usando, eles estudam em escolas particulares. Como você diz, há uma vista grossa, né? Ninguém quer admitir que dentro da sua escola tem meninos e meninas com essa problemática. E a gente precisa aceitar a realidade e ser efetiva com ela. E que muitas vezes usam desses artifícios para amenizar a dor que é emocional. Exatamente, é uma dor existencial, uma dor física, porque a gente sabe que a dor emocional e mental, ela sintomatiza no corpo. Então, por que a autolesão, a automutilação? O que é a autolesão? É quando eu brinco que é a dor da alma. Quando aquela dor da alma, aquela angústia que eu não sei lidar, eu transformo em dor física. E a autolesão não é só cortes, como as pessoas acham. Morder a bochecha, arrancar o cabelo, roer a unha. É autolesão. Significa que você está buscando uma dorzinha. Sabe quando fala, ai, mas é uma dorzinha gostosa. Para eu lidar, anestesiar. Problemas que a sociedade precisa enfrentar. Obrigada, viu, Gina, pela presença mais uma vez aqui no RDTV. Seja sempre bem-vinda. Muito obrigada, Patrícia. Sempre é muito legal estar aqui com esses temas muito relevantes e que, mais uma vez, eu agradeço sim a imprensa, porque a imprensa que está preocupada em falar sobre isso, ela ajuda a gente a naturalizar de que não é para louco, né? É para nós todos, inclusive os psicólogos fazem terapia, gente. Com certeza. Obrigada. Você acompanhou então uma entrevista com Gina Coelho, psicóloga infantil e adolescente. Tratamos aqui sobre um projeto que está sendo desenvolvido em algumas escolas, voltada aí à saúde mental e emocional da comunidade escolar, entre outros temas. Você assiste esta e outras entrevistas no site RD News. Curta, compartilhe e até a próxima.